Foi realizado ontem, aqui na cidade de Londrina, uma reunião muito importante. O Encontro Regional sobre novas políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista. Uma subcomissão especial para discutir políticas de inclusão de pessoas que são portadoras do autismo. Essa é uma iniciativa da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que parece estar abrindo os olhos do nosso poder público para esta questão. Estiveram presentes especialistas, autoridades, associações, familiares e também pessoas com transtorno do espectro autista, pais e também adultos. Este foi o terceiro encontro realizado no estado do Paraná. O primeiro foi em Cascavel no último dia 14 e o segundo na cidade de Curitiba no dia 21. A comissão está rodando o nosso estado para entender mais como está funcionando ou não está funcionando o tratamento e as leis para as pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. Ontem nossa equipe foi até essa reunião da comissão para poder entender mais o que estava acontecendo, como seria feito. E a gente teve a oportunidade de conhecer uma mãe que estava lá representando os seus 2 filhos, que são autistas. E ela também é. A dona Maria tem 2 filhos que são autistas. E a senhora também falou que também tem isso. Como é que é para a senhora? Isso, eu sou autista e tenho 2 filhos autistas. Então, para mim, é um presente, na verdade, ter esse diagnóstico para poder entender melhor os meus filhos e poder criá-los da melhor forma possível, né? Então, eu sempre falo que, na verdade, é um presente ter esse diagnóstico para poder compreender melhor os meus filhos. Qual a dificuldade que a senhora tem no dia a dia? Ai, são muitas. Às vezes a família inteira entra em crise ao mesmo tempo. Eu tenho as minhas limitações, os meus filhos têm as limitações deles também. Então a gente sempre tenta ali se adequar para que um respeite ali aquele limite do outro, né? Seja com relação a barulho, seja com relação àquilo que tira o outro um pouco do sério. Então a gente sempre tenta um ajudar o outro. A gente sempre costuma dizer que lá em casa a gente é uma equipe. E a idade que eles têm? A Manu está com 12 anos e o João Gabriel está com 7 anos. Eu tenho 40. Então a gente vê sempre o pessoal falando sobre crianças, né? E a gente estava ouvindo um depoimento agora de uma mãe que também tem um filho com mais idade, 20 e poucos, 28 anos. Isso, e o meu diagnóstico ele foi tardio. Eu tive o meu diagnóstico com 35 anos. Depois do diagnóstico do meu filho, ele teve o diagnóstico com 3 anos. Depois do diagnóstico dele é que eu fui ter o meu diagnóstico de autismo, porque até então eu ia em psiquiatras desde os 15 anos e sempre diagnósticos errados, de bipolaridade, borderline. Eu nunca consegui ter um diagnóstico correto. Só a partir do momento que eu fui estudar, entender sobre autismo e fui procurar um especialista, e aí no caso particular, porque nem por plano de saúde, nem pelo SUS a gente consegue ter uma pessoa que faça um diagnóstico correto de autismo em adultos. E aí uma das razões de eu estar aqui hoje, né, para falar sobre isso, é que eu consegui ter o meu diagnóstico de autismo. Qual a importância desse encontro hoje aqui, professor? Muito importante. A gente tem que estar aqui para falar que os autistas crescem, que as crianças hoje que são autistas, elas vão crescer e vão se tornar adultos, e eles precisam ter o acompanhamento dessas terapias, de todo esse tratamento que eles têm hoje. Eles precisam que tenha continuidade. E também me preocupa muito as pessoas que são autistas e que não conseguem ter esse diagnóstico, estão aí perdidas hoje, sendo chamadas às vezes de louco, de maluco, e que não sabem realmente o que tem. O diagnóstico ele é libertador, ele foi libertador na minha vida, e eu gostaria que todos os autistas pudessem ter acesso a isso.